Fala, humanidade! Tudo bem com você? Nesta aula, eu vou conversar com você sobre neutralização e o processo de titulação. Bom, se você ficou interessado, então pegue seu bloco de anotações, seu caderno e tenta acompanhar. O procedimento de neutralização é aquele na qual haverá uma reação química entre uma espécie que é um ácido e uma base. Ácido mais base. Muito bom. Sempre que nós temos essa reação química, nós iremos neutralizar a corrosividade, de uma espécie ácida com a corrosividade de uma espécie básica. Lembrando que essa corrosividade está associada à reatividade. Um ácido ele é corrosivo porque ele é reativo, uma base é corrosiva porque ela é reativa. Então, se eu tenho um ácido que reage com uma base, então eu estou garantindo que a reatividade desse ácido vai ocorrer com essa espécie pela qual ele tem uma maior afinidade química. Lembre-se da teoria das colisões. Os ácidos eles têm afinidade por várias espécies. No entanto, desse ranking de várias espécies, as bases são as preferidas dele. Então, se você tem um ácido na presença de uma base, você vai ter a fome com a vontade de comer, Vai estar o faca e o queijo na mão para que a reação química ocorra. Show de bola? Então aqui está um ponto. Você tem uma espécie ácida, ele vai preferir reagir com uma base. Bom, vou descrever aqui algumas reações de neutralização. Então vamos começar com um exemplo de uma neutralização que ocorre na proporção de 1 para 1. Vamos pegar aqui um ácido monoprótico, que é um ácido que possui apenas um hidrogênio ionizável, para reagir com uma base monobásica, por exemplo, hidróxido de sódio também aquoso. Cada ácido monoprótico vai liberar um H+ no meio aquoso e cada base vai liberar uma hidroxila. Ou seja, quando nós tivermos essa reação química aqui, essas espécies vão produzir H+, mais Cl-, mais OH-, mais Na+ no meio aquoso. Nós normalmente simplificamos isso daqui da seguinte maneira. H+, que é aquela espécie corrosiva ácida, representada também pelo íon hidrônio, vai reagir com a espécie OH-. H+ reagindo com OH- vai dar origem à molécula de água, H2O, no estado líquido. Mas o cloreto, como possui carga negativa, vai se atrair pelo sódio. Então a gente pode representar de duas maneiras. Na+, Cl-, ou nós podemos representar essas espécies na forma de NaCl. Só que fique atento para o índice que nós vamos representar aqui, aquoso, porque o cloreto de sódio é um sal solúvel. Aqui já é um conceito de solubilidade de espécies químicas, então se você tem um pouco de dúvida disso, volta lá nos estudos de solubilização, daí você vai compreender um pouco melhor do porquê o NaCl é aquoso e não no estado sólido. Então aqui nós temos uma reação ácido-base na proporção de 1 para 1, porque este ácido vai produzir um próton, vai produzir um íon hidrônio, e essa base vai produzir apenas uma hidroxila. No entanto, observe a reação descrita aqui abaixo. Vamos fazer aqui uma separação entre elas. E agora nós já vamos fazer a reação do ácido sulfúrico H2SO4 aquoso mais NaOH aquoso também. Ora, se você perceber, este ácido sulfúrico vai produzir 2 hidrogênios ionizáveis. Então, para que você consiga neutralizar esses 2 hidrogênios ionizáveis, você vai precisar de 2 hidroxilas. E para que nós possamos ter 2 hidroxilas, no caso do hidróxido de sódio, que é uma base monobásica, nós precisamos ter 2 hidróxidos de sódio. Está observando que a estequiometria da reação ela vai ser dependente da quantidade de hidrônios que podem ser formados e da quantidade de hidroxilas que serão formadas. De modo que a quantidade de hidrônios e a quantidade de hidroxila tem sempre que ser igual, para que nós tenhamos uma neutralização completa. Olha só o termo que eu utilizei, neutralização completa. Vamos fazer 2 situações agora. A primeira delas é uma neutralização parcial. Nela, a quantidade de hidrônio não será igual à quantidade de hidroxilas. Bom, nessa nossa equação, vamos gerar as espécies químicas. Vamos produzir 2H+,
e também será produzido a espécie SO4 2-, aquoso, mais um sódio iônico, mais uma hidroxila no meio aquoso. Bom, pessoal, se nós somarmos todas essas espécies químicas aqui, nós vamos ver o seguinte: a quantidade de H+ é diferente da quantidade de OH-. Então, quando um hidrônio ir reagir com essa hidroxila, então nós vamos ter a formação de uma molécula de água, H2O, estado líquido, e, além disso, nós ainda teremos uma espécie H+ no meio aquoso. Ou seja, dos 2 H+ que foram produzidos, apenas um deles foi removido do ambiente. Ou seja, eu fiz uma neutralização, eu diminuí a corrosividade do meio, eu diminuí a reatividade do meio, porém eu não eliminei ela completamente. Eu ainda tenho essa espécie química que apresenta uma certa reatividade e esse meio ainda vai apresentar-se com um caráter ácido. Então, essa daqui é uma neutralização parcial. E no caso da neutralização total, as quantidades de H+ e OH- devem ser iguais. Então, para que nós tenhamos uma neutralização total nessa reação, nós precisamos de 2 hidróxido de sódio. Coisa análoga pode ocorrer não a partir de um ácido diprótico, Aqui já estamos falando de um ácido que produz mais de um hidrogênio ionizável. Então, da mesma forma em que nós temos ácidos polipróticos, nós podemos ter bases polibásicas. Então, deixa eu descrever aqui no cantinho alguns exemplos dessas espécies, Olha só, um ácido monoprótico, HCl, como nós vimos, diprótico, H2SO4, um ácido triprótico, H3PO4. Nós temos ácidos polipróticos também, que possuem 4, 5 e até 6 hidrogênios ionizáveis. E das bases, vamos fazer aqui uma representação. Uma base monobásica NaOH, uma base dibásica, por exemplo, o hidróxido de cálcio, olha só que maravilha. E uma base tribásica, nós podemos colocar o exemplo do hidróxido de alumínio. Então essa espécie química produz 3 hidroxilas em meio aquoso, essa daqui libera 2 hidroxilas em meio aquoso e essa daqui apenas 1. Então a gente tem que ficar atento para a estequiometria da reação, para que nós possamos ter uma neutralização total ou uma neutralização parcial. As titulações são procedimentos nos quais nós vamos determinar a concentração de uma espécie química numa solução desconhecida. Temos aqui a representação de um sistema de titulação, onde nós temos um Erlenmeyer, e nesse Erlenmeyer nós temos a solução de concentração desconhecida. Então, solução de concentração desconhecida. E aqui, nessa instrumentação, que é uma bureta, nós vamos ter uma solução de concentração conhecida. Bom, quando nós vimos ali na reação anterior, as reações de neutralização, elas podem ser totais ou parciais. Quando a gente está falando de titulação, a grande maioria delas vai trabalhar com neutralização total das espécies químicas. Ou seja, estequiometricamente, o número de mols no meio aquoso da espécie ácida vai ser igual ao número de mols naquela reação da espécie básica. Então, por exemplo, se estivermos falando de uma reação de HCl com hidróxido de sódio, a proporção entre eles é de 1:1. Se estivermos fazendo de uma solução de HCl para hidróxido de cálcio, a proporção deles não vai ser de 1:1, a proporção deles vai ser de 2:1. Se estivermos falando de uma reação de ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, a proporção dessas espécies vai ser de 1:2. Então, quando nós temos uma reação de titulação, nós devemos observar quais são as espécies químicas envolvidas. Geralmente, as titulações de ácidos são feitas com hidróxido de sódio.
Então, olha só um procedimento. Se nós temos uma solução de concentração desconhecida, né? E essa solução aqui é um ácido, então a espécie que vai ser utilizada para titular ele é uma base. Tem um conceito muito importante de ser utilizado agora também, é que essa solução que fica na boreta, que é a solução de concentração conhecida, ela vai ser chamada de agente titulante. Agente titulante. Esse é o nome importante que nós devemos guardar. E essa espécie química que nós não sabemos a concentração dela vai ser chamada de espécie titulada. Titulada. E aqui a gente pode fazer até uma analogia, né, para agente ativo e agente passivo. O agente titulante é aquele que vai nos ajudar a encontrar a concentração de uma espécie química que é espécie titulada. Então aqui a gente tem um agente ativo, né? A gente vai trabalhar com ele para determinar a concentração dessa espécie aqui, que é uma espécie passiva, está aqui no meio reacional e a reação química está ocorrendo com ele. Então, quais são as características, né, desse sistema? Agente titulante e espécie titulada. Então, se agente titulante, vamos colocar aqui espécie titulada. Vamos colocar um pequeno paralelo. Se a espécie titulada é um ácido, o agente titulante normalmente vai ser hidróxido de sódio. No entanto, pode ser outras espécies químicas, bifitalato de potássio, carbonato de sódio, isso não é problema. Normalmente a gente vai trabalhar aqui com hidróxido de sódio em titulações mais convencionais. Quando a gente estuda quando a gente estuda a titulação de uma maneira um pouco mais avançada, lá em química analítica, a gente vai ver que o hidróxido de sódio não é uma escolha primária. Se nós tivermos opção, nós vamos escolher o bifitalato de sódio, porque ele é um padrão primário. E o hidróxido de sódio não. Mas aí história para outro vídeo. Bom, e se a nossa espécie titulada for uma espécie básica, então o nosso agente titulante vai ser ácido clorídrico. Então a gente trabalha com esses dois pontos aqui. Qual que é o princípio da titulação? Nós temos essa solução de concentração desconhecida, vamos adicionando uma determinada quantidade da base, até que nós chegamos na situação em que o número de mols da espécie ácida é igual ao número de mols da espécie básica, estequiometricamente falando. Nessa condição aqui, pessoal, nós vamos ter o que chamamos de ponto estequiométrico. E o ponto estequiométrico, ele se configura por uma coisa. Vai ser uma neutralização total. Olha só que maravilha. Ponto estequiométrico, neutralização total, número de mols do ácido é estequiometricamente igual ao número de mols da base. Qual que é a ideia então desse sistema, né? Vamos considerar uma reação na proporção de 1:1. Então, o número de mols do ácido vai ser igual ao número de mols da base. Vou representar por Na e Nb. Se nós relembrarmos, a concentração molar de uma substância vai ser igual ao número de mols dessa espécie pelo volume. Ou seja, o número de mols dessa espécie vai ser dado pela concentração vezes o volume. Então eu vou utilizar essa relação aqui dentro desse nosso sistema. O número de mols do ácido vai ser igual à concentração do ácido vezes o volume do ácido. Isso daqui vai ser igual ao número de mols da base. Só que o número de mols da base vai ser igual à concentração da base vezes o volume da base. Este volume do ácido é um volume que nós colocamos aqui no Erlenmeyer. Isso daqui é um volume conhecido. A concentração da base, lembrando, né, que neste caso a base é um agente titulante, então nós devemos saber a concentração dela. E o volume da base, que vai ser o volume que nós vamos utilizar para que nós possamos chegar no ponto estequiométrico. Isso daqui vai ser determinado experimentalmente. Dessa maneira, nós temos uma equação com quatro variáveis, né? E nós temos o valor de 3 delas. A concentração do ácido numa reação de 1:1
Então, nós teremos que vai ser igual a concentração da base vezes o volume da base dividido pelo volume do ácido. Bom, então essa daqui é uma relação direta quando nós temos uma reação de 1 para 1, ou seja, uma reação de HCl mais NaOH. Alan, como chegar e como identificar o ponto estequiométrico, né? Como saber qual que é esse volume da base que vai ser utilizado? Bom, aí aqui a gente já vai entrar dentro de um estudo do uso de indicadores colorimétricos. Tem um outro ponto importante de ser observado no uso de indicadores e desse procedimento de titulação, que é o seguinte. Deixa eu limpar aqui essa tela para que a gente possa fazer essa melhor descrição. No procedimento de titulação, vamos considerar que nós temos um ácido que está sendo titulado por uma base, ou seja, vamos colocar aqui a representação, né? Nós temos aqui uma solução que é a espécie titulada, que é o ácido, que nós não sabemos a concentração dela, e nós vamos adicionar uma base aqui com a nossa bureta, né? Que está presa aqui no suporte. Meu Deus, que desenho horrível. Bom, então aqui nós temos a base. Se nós avaliarmos o pH dessa solução aqui, à medida em que nós adicionamos uma base, o que será que vai acontecer com ele? Bom, se essa substância aqui é uma substância ácida, então o pH deve estar abaixo de 7. Vamos colocar aqui um pH abaixo de 7. E à medida em que eu vou adicionando uma base, esse ácido vai sendo neutralizado, ou seja, o pH ele deve aumentar. Então, vamos aqui adicionando um determinado volume de base e o meu pH está aumentando. Esse aumento ele vai ser um aumento um pouco expressivo no primeiro momento, até que quando nós estivermos próximos do ponto estequiométrico, uma pequena adição de uma base vai fazer com que o pH aumente de maneira expressiva. Este comportamento que expressei aqui para vocês, pessoal, é o comportamento clássico de uma titulação ácido-base. Então, nós temos um aumento gradual do pH, um aumento lento, e quando nós estivermos próximos do ponto estequiométrico, nós teremos um aumento mais significativo, caracterizando uma curva chamada sigmoide. As titulações elas vão ter essa característica sigmoidal. Então, adiciono base, o pH está aumentando um pouquinho. Quando estou próximo do ponto estequiométrico, uma pequena adição de base faz com que o pH aumente de maneira significativa. Qual que é o ponto estequiométrico de uma espécie química? Se nós estivermos falando de um ácido forte sendo titulado por uma base forte, o ponto estequiométrico ele vai ser igual a 7. No entanto, de acordo com a força do ácido e da base utilizada na titulação, o ponto estequiométrico ele pode ser um pouco abaixo de 7, né? A gente pode estar falando aqui de um pH em torno de 5, pode ser menor do que 5, não é restrição. Ou então a gente pode estar falando aqui de um ponto estequiométrico um pouco acima de 5, né? Pode ser igual a 9. Então, cada espécie química, de acordo com o que você estiver trabalhando, pode ter um pH do ponto estequiométrico diferente. O ponto é que, em ambas situações, você vai ter essa sigmoide formada. E essa sigmoide é muito importante, como falei para vocês anteriormente, né? Porque a partir dela nós vamos utilizar um indicador colorimétrico. E o indicador colorimétrico é uma espécie química que muda de cor na presença de um determinado pH. Então, procedimento de titulação de um ácido com uma base, temos aqui uma curva de titulação. Olha só que maravilha o nome dessa curva aqui. Curva de titulação, que é o monitoramento do pH em função da adição de um agente titulante. Agora, se nós estivermos trabalhando com uma outra situação, se por acaso nós tivermos uma base sendo titulada por um ácido, como que vai ser a curva de titulação dessa espécie química? Bom, se é uma base, então o pH inicial deve ser um pH maior do que 7. E à medida em que eu vou adicionando o ácido, o pH vai diminuindo. Então, um pH maior do que 7, vou adicionando o ácido, o pH vai diminuindo. Quando chega num pH próximo do ponto estequiométrico, então tem um comportamento sigmoidal e depois o pH retorna a diminuir.
Então aqui nós temos a titulação de um ácido com uma base e aqui a titulação de uma base com um ácido. Bom, essas daqui são as ideias de uma titulação e das reações de neutralização. Espero tê-los ajudado. Um abraço, bons estudos e tchau!